Camila. Pega aqui o... Deixa eu pegar aqui, vem. Fala, galera. Pessoal entrando aí. Vou marcar aqui o tema da live. Boa noite, André. Funcional. Maravilha, gente! Vamos falar hoje sobre harmonia. Maravilha, gente! Então vamos lá, como vocês estão? Quem quer entender um pouco mais sobre a harmonia aí? Hoje eu acho que vai ser a live com os conteúdos mais avançados de harmonia que eu já fiz aqui. Claro que não são os conteúdos mais avançados que existem, né? Mas das coisas que eu já passei aqui para vocês. Então vamos lá então, indo direto ao ponto, né? Primeira coisa, o que é harmonia? Né? Eu sempre falo que a música ela é dividida em ritmo, melodia e harmonia. Então nós temos as melodias, né? Que melodia é nota por nota. A melodia surgiu primeiro que a harmonia. A melodia surgiu primeiro do que a harmonia. Por quê? Porque o primeiro instrumento melódico que a gente foi inventado foi a nossa própria voz. Cantar uma melodia, tá? Deixa eu um pouquinho mais aqui. Cantar uma melodia, fazer um vocalize. E para você ter um acorde com melodia, você já precisa ter pelo menos 3 vozes. Então a parte de harmonia, tocar um acorde, foi criado depois, com a evolução da música, com essas questões todas. Tá bom? Show de bola! Primeira coisa que a gente precisa falar aqui para falar sobre entender os assuntos que eu vou falar de harmonia funcional, seria um nível... Para muita gente é nível avançado, né? Dependendo do que você falar de harmonia funcional, vai ser nível avançado, mas nível intermediário assim, de harmonia. Então a gente já vai partir do campo harmônico. Tem aula que eu explico para entender sobre o campo harmônico, hoje eu já vou partir do campo harmônico. Seria um conteúdo avançado, de harmonia, tá bom? Então a gente sabe que o campo harmônico é a escala, vou dar uma contextualizada aqui, a escala tocada em acordes. Então teria o campo harmônico, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto. Tá certo? Esse é o campo harmônico. Dentro do... Quando a gente vai falar de harmonia funcional, e no campo harmônico também a gente divide em graus, né? Então a gente tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau, né, do campo harmônico. E estou tocando de Dó. A Ana mandou boa noite Ana, a paz. Então o sétimo grau, tudo bem? Na harmonia funcional, a gente vai dividir o campo harmônico em 3 funções. Por isso que vem de funcional. Então, quando a gente fala de... A Lulu aí, fala Lulu, paz e bem, tudo bem? Quando a gente fala cadências, uma cadência, não sei o que, hoje a gente vai ver toda essa questão, tá bom? Então, basicamente, a gente vai dividir o campo harmônico em 3 funções, tá? Que vai ser a função tônica,
a função subdominante e a função dominante. Tá? Dominante é o quinto grau, esse acorde que faz a preparação, né? Esse som de preparação é o dominante. Então, primeiro grau vai ser tônica, segundo grau subdominante, terceiro grau tônica, quarto grau subdominante, quinto grau dominante, sexto grau tônica e sétimo grau subdominante. A gente vai ter aí 3 tônicas, 2 subdominantes e 2 dominantes. Tudo bem? Então, esse é o conceito de harmonia funcional. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Então, primeiro grau, tônica, subdominante. Terceiro grau, tônica. Quarto grau, subdominante. Quinto grau, dominante. Sexto grau, tônica. Sétimo grau, dominante. Tiago, por que eles têm nomes parecidos? Porque eles têm funções parecidas ou quase que idênticas. Numa música que eu tocar, por exemplo, isso aqui, ó, Dó, Sol. Se eu tocar Fá e Sol, esse Fá, ele é subdominante. O Ré menor também é subdominante. O Ré menor tem uma sonoridade muito parecida com a do Fá. Então, ó, vou tocar uma vez com Fá e vou tocar outra vez com Ré menor. Então, vamos lá. Sol, Fá e Sol. Agora o Ré menor. Ré menor. Tem uma função parecidíssima. Tanto que quando a gente está tocando de ouvido, tem um monte de música que fica muito parecido. Você ir pro Ré menor e você ir pro Fá. Porque eles são relativos ali. Tá? Os dois dentro do campo harmônico ele tem uma função subdominante. E assim por diante. Tá bom? Maravilha. Então, a gente passou aqui por cima o campo harmônico e passamos aqui por cima falando dessa questão das 3 funções harmônicas, que é tônica, subdominante e dominante. Tá bom? Eu queria já falar com vocês agora sobre cadência. Eu até anotei aqui numa ordem diferente, eu vou mudar a ordem aqui da minha anotação. Cadência. De repente vocês já ouviram falar, as progressões, uma cadência, tal. E o que é interessante nesse conceito de harmonia funcional? Tá? A gente só tem uma cadência, a gente não tem cadências porque muda de acorde. Por exemplo, se eu estou tocando uma música, eu faço aqui, ó, Dó, Lá menor. Isso não é uma cadência. Tiago, por que não é cadência? Porque eu estou mudando o acorde, mas eu não estou mudando a função. Dentro do campo harmônico, lembra que eu falei que era a função tônica, subdominante, tônica, subdominante, dominante, tônica, que é o Lá menor, dominante e tônica. Se eu toco Dó e Lá menor, eu não tenho uma cadência. Aí se eu toco Fá e Sol, aí eu tenho uma cadência. Por que eu tenho uma cadência? Porque eu estou mudando de função. Só é cadência quando eu mudo a função. Tudo bem? Então a cadência principal que a gente precisa conhecer é a cadência dominante tônica, que é essa cadência de preparação, né? Fazer a preparação. Sol com sétima, Dó. Faz uma preparação, né? Dó. Uma observação, essa cadência dominante tônica,
ela serve também para acordes menores e para tonalidades menores. Se eu toco um Sol com sétima, eu posso tocar tanto um Dó maior, que ele resolve, quanto um Dó menor. Tá? Cadência dominante. Isso daqui. A Ana colocou, sempre quis aprender a tocar violão, mas sempre parece ser difícil aprender a tocar. Não, Ana, você não pode confundir também coisas, assuntos avançados. Essa aula aqui que eu estou dando já é um assunto um pouco avançado, tá? E ao mesmo tempo o que você precisa fazer é dar passo em direção a isso, né? Tipo, por que você acha que parece que é difícil de aprender a tocar? Depois manda aí nos comentários. Beleza, vamos seguir aqui. Então a gente tem a cadência dominante. A gente tem a cadência subdominante dominante, que seria Fá. Tudo bem? E a gente tem uma cadência que eu vou falar aqui, que é a cadência mais famosa, que a gente ouve falar muito, tá? Que é o tal do 2-5-1. Quem aí já ouviu falar de 2-5-1? Quando você começa a estudar improvisação, algumas coisas assim, mas tudo é 2-5-1, 2-5-1, porque é uma das coisas principais que tem nas músicas que você precisa entender. Quem já ouviu falar em 2-5-1 aí? Só para eu saber. O 2-5-1, o que é? É o segundo grau do campo harmônico, o quinto grau e o primeiro grau. Segundo grau, quinto grau. Tanto para falar a cadência perfeita, né? Ela cria uma... Dois, cinco, um. Só que é o seguinte, todo mundo que estuda só um pouquinho de harmonia, é muito comum conhecer o 2-5-1 maior, mas tem o 2-5-1 menor também, que eu adoro o 2-5-1 menor, adoro a sonoridade dele, tá? O 2-5-1 menor é um 2-5-1 para o primeiro grau do campo harmônico menor, então ficaria Ré meio diminuto, Sol com sétima, Dó menor. Deixa eu ver aqui. Que o Renato, né, colocou: a harmonia funcional faz entendermos as sonoridades das notas? Não necessariamente. Explica depois melhor o que você quer dizer com sonoridade das notas, né? Explica melhor a sua pergunta para eu entender, para ver como que eu posso te explicar. Talvez você já esteja pensando em acordes, extensões, daí é uma outra coisa, não é harmonia funcional. A harmonia funcional você pensa em cadências, em funções, que vai te ajudar a entender que harmonias um pouco mais sofisticadas, que vai ter, por exemplo, empréstimo modal, que é uma coisa que eu vou falar aqui daqui a pouco, que vai ter modulação, quando a música muda de tom, você fazer análise harmônica das músicas. É isso aí que vai te ajudar esse conhecimento de harmonia funcional, tá bom? Enfim, voltando aqui, então a gente tem o 2-5-1 maior. A gente tem o 2-5-1 menor, que ele faz uma cadência do campo harmônico menor. Renato colocou, talvez dos acordes para tirar de ouvido. Também. Quanto mais conhecimento de harmonia você tem, mais fácil é você tirar. Por exemplo,
Eu pego uma música, eu escuto um 251 menor, eu já sei que é um 251 menor, porque é muito marcante. Por exemplo, imagina que eu estou tocando em Mi. Aí toco isso aqui. Eu já sei que é um 251 menor, é muito característico. Sabe? Então ajuda sim, muito na hora dessa questão de tirar música de ouvido, tá? Mas não necessariamente explica as tendências, essas questões. O Rai Alexandre, né? Rei Alexandre. Uso das diminutas entre Dó e Ré menor. Então, diminuto é um acorde dominante, que aí vai envolver uma outra coisa que eu vou falar aqui daqui a pouco, que são os dominantes secundários. Você pode fazer. Mas você também poderia fazer. Só tá mudando de tônicas, né? Certo? Quanto a isso. Então, voltando ao raciocínio aqui, eu vou falar, é legal vocês tentar perguntar do que eu estou falando, tá? No final eu vou abrir para pergunta, vocês podem perguntar coisas mais amplas aqui, senão eu fico voltando a um assunto que tem nada a ver com o que eu estou explicando. Não sei se vocês tipo, começam a ver a aula e tipo, fala, putz, já que tá aqui, eu vou aproveitar e vou perguntar para ele a paradinha aqui. E às vezes não tem a ver com o tema que eu tô falando, ou às vezes faz sentido dentro do que vocês estão entendendo, né? Então, só para falar das cadências aqui, né? A gente tem a cadência principal 251 maior. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando dele também. O 251 menor, que faz para acorde menor. E a cadência, ela só existe, a gente tem as funções, que eu estava falando agora aqui, né? A gente tem a função tônica, função subdominante e a função dominante no campo harmônico. Tônica, subdominante, tônica, subdominante, tônica, subdominante, dominante, tônica. A gente só tem uma cadência quando eu mudo a função. Se eu estou tocando Dó e toco Mi menor, eu não tive uma cadência, porque eu não mudei a função. Eu estava na função tônica, fui para um outro acorde que também é função tônica. Aí se eu vou para o tipo Fá e Sol, aí eu tenho uma cadência, porque eu mudei de função. Tudo bem até aqui? Show de bola! Agora eu vou voltar no outro ponto que eu ia falar, que é a questão de... Vamos continuar os dominantes aqui. Já que eu estou falando de cadência, a gente tem os acordes dominantes, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um Dó, eu faço Sol com sétima, ele é o dominante do Dó, certo? Se eu estou numa música que o tom é Lá, por exemplo, eu toco um Mi com sétima e volto pro Lá. É um acorde de preparação, você sente que ele prepara, né? Show de bola, ele prepara aqui. Esses dominantes a gente chama de dominante primário. O que é o dominante primário? Ele é um acorde dominante que ele faz uma função de preparação só para o primeiro grau do campo harmônico. Dominante primário. Então toda vez que alguém falar, vocês ouvirem falando, um acorde dominante, é um acorde com sétima, um acorde maior com sétima menor. O famoso Sol com sétima, Dó com sétima, são todos acordes dominantes. Que inclusive quando você vai tocar um blues maior, ele só tem acordes dominantes.
Só acordes com sétima, todos os acordes com sétima num blues maior, tá? Então ele só tem acordes dominantes. Tanto que a sonoridade de blues, blues é uma das principais coisas que a gente estuda o fraseado quando a gente começa a estudar improvisação, por exemplo. Porque o acorde dominante é um dos acordes mais sugestivos de possibilidades, de escala, coisas que você está usando, tá? O Jorge colocou aqui, ó, os acordes dominantes são sempre no quinto grau? Sim, sim. O acorde dominante, ele é sempre o quinto grau. Ele faz um papel de preparação do quinto grau, tá bom? No campo harmônico de Dó, quais acordes dominantes e subdominantes tem? Então, voltando aqui, recapitulando, eu falei do quinto grau aqui, mas tem outro também. Mas no contexto que eu estava explicando, sim. No campo harmônico, função tônica, Dó, subdominante, Ré menor, tônica, Mi menor, subdominante, Fá, dominante, Sol, Lá menor, tônica e Si diminuto, dominante. O dominante já pode ser a nota aqui, ó, com relação ao Dó. No Sol com sétima eu tenho exatamente essas notas. O que muda é algumas notas do acorde. Por isso que o sétimo grau ele é dominante também. Apesar de ele não causar tanta sensação de dominante quanto o Sol com sétima causa. Tudo bem? Então, mas o principal dominante que a gente tem, assim, toda vez que a gente fala, toca o dominante, é o quinto grau. Apesar do sétimo grau também ter uma função dominante. Tudo bem? Seguindo aqui, a gente tem um outro tipo de dominante, que a gente chama de dominante secundário. O Gustavo colocou, no campo harmônico de Dó, quais acordes dominantes e os subdominantes? É a mesma pergunta. Sei que você ia perguntar de sub 5, que é uma outra coisa. Maravilha. Então, a gente tem os dominantes primários e a gente tem uma outra coisa que chama dominante secundário. Essa explicação que eu vou dar aqui para vocês vai fazer muito sentido a hora que vocês pegarem músicas que têm umas harmonias diferentes. Isso aqui que bagunça a cabeça de quem estuda campo harmônico. O cara fala, cara, mas tem um monte de acorde aqui que não tem nada a ver com o campo harmônico. Eu pego o campo harmônico aqui, tô tocando e tem um monte de nota que sai tudo fora e dá certo. Isso que a gente fica doido, né? Sai fora, mas dá certo. Como é que é? O que acontece? O que funciona isso aí? É justamente esse ponto. Então vamos lá. Dó, dominante primário. Quando eu vou no Ré menor, eu posso tocar o Lá com sétima como dominante secundário. O que é o tal do dominante secundário? É um acorde dominante que faz um papel preparatório, uma função de preparação para outros graus do campo harmônico que não seja a tônica. Acorde dominante primário, ele prepara para a tônica do campo harmônico. Acorde dominante secundário, ele prepara para outros graus do campo harmônico. Então, você pode colocar um acorde dominante para o primeiro grau, para o segundo grau, para o terceiro grau, para o quarto grau, para o quinto grau e para o sexto grau. Para o sétimo grau pode também, mas não fica tão legal. Os mais comuns de usar são esses. Então, por exemplo, Dó, Lá com sétima, Ré menor. Esse Lá com sétima é um Lá maior, mas ele faz o papel preparatório. Pro terceiro grau, eu vou usar um Si com sétima. Tudo isso aqui vocês vão começar mais ou menos a falar, cara, legal, isso é verdade. Eu já ouvi uma música que tinha esse som aí, mas não sabia que era isso. Você vê que eu falo que o lance de você tirar músicas de ouvido sempre tem bastante a ver com o seu conhecimento também, porque quando você tem conhecimento, você conhece o som, você mata a charada, sabe? Então vamos lá. A Mili colocou aqui, canta uma música. Ô Mili, o objetivo da aula aqui hoje não é cantar músicas, tá? Eu tô explicando algumas questões de harmonia, então não vou cantar nenhuma música não, tá bom? Aí o Maicon colocou, isso é uma cadência? Sim, é uma cadência, porque eu estou fazendo um acorde dominante para a função subdominante. Então eu tenho uma cadência.
Eu só não tenho cadência, teoricamente, quando eu vou de uma função tônica para outra função tônica. De uma função dominante para outra função, uma função subdominante para outra função subdominante. E assim por diante. Tá bom? Então, vamos fazer um acorde preparatório para o Mi menor agora. Tudo bem? Então vai ficar Dó, Si com sétima, Mi menor. Esse Si com sétima está completamente fora do campo harmônico de Dó. Mas como ele está fazendo uma função dominante, ele prepara para o Mi menor. Quando eu piso no Mi menor, é como se o dominante eu crio uma instabilidade. Quando eu toco o acorde do campo harmônico, ele tipo, se assenta, né? Tipo... Uso muito isso aqui em composição, inclusive eu gosto muito dessa parte aqui. A Mari colocou aqui, ó. Esses acordes são muito fácil, como que é? São mais fáceis do que a rotina 6x8. Eu não sei do que você... Que rotina que é essa? Se você puder explicar um pouquinho melhor, rotina 6x8 eu não entendi. A Vade colocou aqui, ó. Boa noite. Explica, por favor, quando é que podemos pegar um acorde emprestado de outro campo harmônico. Show, eu vou chegar lá, tá, Vade? Continua aí que o próximo assunto que eu vou entrar é esse. Estou falando dos dominantes secundários. Esses acordes são mais fáceis do que... É que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ô Mari. Ritmo é ritmo. Ritmo 6x8. A música basicamente ela é dividida em ritmo, harmonia e melodia. Tem horas que você vai trabalhar a parte rítmica, tem horas que você vai trabalhar a parte de harmonia, mas uma coisa não substitui a outra. Você pode saber tocar todos os ritmos do mundo, se você não pôr acorde vai ficar. Aí é melhor tocar um instrumento de ritmo, né? Bateria, percussão, que você não trabalha com harmonia, com notas. Tá? Não sei se deu pra entender o que eu falei. O Rai colocou aqui, mostre uma montagem do Ré menor que está usando. Esse aqui, eu estou usando um Ré menor com sétima. De vez em quando eu uso esse aqui, que é praticamente a mesma coisa. Só que em vez de eu tocar... Mesma coisa, só... Eu jogo essa terça pra cá. Fica tônica. Terça menor aqui. Esse dedo. E eu uso aqui também. Quando eu quero pontinha, eu ponho aqui. E às vezes eu uso a sétimazinha aqui também. Tudo bem? Acho que é isso. Então, dominante secundário, você pode ir para qualquer grau. Ó. Por exemplo, a gente faz essa preparação, né, para refrão. Dó com sétima, vai para o Fá. É um dominante secundário. Porque eu estou fazendo um dominante do quarto grau do campo harmônico. Faz Mi com sétima, pro Lá menor. Então tem um monte de músicas, um monte de coisa que a gente usa justamente essa questão de você fazer um dominante do outro grau do campo harmônico. Tudo bem? E o que às vezes acontece é justamente você fazer uma cadência inteira para um outro grau do campo harmônico. Só que aí você meio que dá uma modulada e precisa ter alguns critérios para fazer. Né? O Rai colocou, conseguir isso, esse aqui, né? Isso aí. Então, por exemplo, eu quero ir para o Ré menor, eu posso fazer... Voltei para Dó. E aí que começa a brincadeira. As músicas de MPB ficam o tempo inteiro fazendo 2-5-1 para graus do próprio campo harmônico. Ou a gente pode considerar, porque, por exemplo, se eu faço um 2, 5, 1, em que tom que eu estou? Quem entendeu um pouquinho aí, né, não conhece pouco o campo harmônico, fala, você está em Ré menor.
Se eu fizer um 2, 5, 1, quer dizer que o meu tom está em Sol menor. Ou Sol menor que vocês vão ajudar com mais facilidade. Se eu faço um 2, 5, 1 de Lá menor, que tom que eu estou? Em Lá menor. Só que você pode fazer 2, 5, 1s, e acontece nas músicas de você fazer 2, 5, 1s para outros acordes do campo harmônico. Por exemplo, tem uma música que faz muito isso, aquela música, não é da igreja, né? Aquela música Flor de Lis do Djavan. Só estou dando exemplo de harmonia, porque senão vai faltar exemplos para a gente dar. Ela fica fazendo 2, 5, 1 o tempo inteiro. Começa aqui. É o fim do 2, 5, 1. Estou em Lá menor. 5, 2, 5, 2, 5. Aí ele faz uma outra cadência. Aí faz 2, 5, 2. É maior mesmo. 5, 2, 5 e resolve em Dó de novo. Tocando no tempo normal ela fica, né? Se você pensar no campo harmônico, você não entende nada. Você fala, mano, não tem nada a ver. E o pior é que dá certo os acordes, o que tem a ver? É por causa desse conceito. Quando você põe um dominante para um acorde, ele funciona. Para o acorde. Dominante do acorde. Dominante do acorde. Dominante. Deu para entender aqui o que é o dominante secundário? Então qualquer música que você for criar melodias, depois testa. Para quem você que já conhece o campo harmônico. Para qualquer grau do campo harmônico, você pode colocar um acorde dominante preparando para ele. Tá? Então, estou numa música em Sol. Mi menor. Lá menor. Vou pro Mi menor. Vou pro Lá menor. E por aí vai. Por aí vai. Claro que na hora de você compor uma música, você precisa prestar muita atenção se a melodia tem a ver com os acordes que você está colocando. Não é porque dá certo sem melodia que você pode sair colocando em qualquer lugar de qualquer jeito. Mas, a nível de harmonia, você pode tranquilamente usar esses dominantes secundários e quando aparecer nas músicas, você já sabe o que é. Só uma observação, tem músicas que tem esse dominante secundário, mas ele não está no formato com sétima. Às vezes ele aparece só tríade. Por exemplo, tem aquela música... Não tenhas medo lá do Vida Reluz, né? Acho que é Não tenhas medo, pois eu estou aqui. Ele faz um dominante, só que em vez dele tocar o Dó com sétima mesmo, acho que ele até toca assim. Pois eu estou aqui. Acho que toca o Dó com Mi com sétima mesmo. O que é isso? Ele faz um dominante secundário pro Lá menor. Quero ver os Uma outra coisa que acontece também, já vou responder a sua pergunta, tá, o Rei? É justamente você usar as inversões do acorde também.
Para quem não sabe, todo acorde, só para a gente contextualizar aqui, é formado por tônica, terça e quinta. Se eu toco essas notas simultaneamente, vai formar um acorde, no caso aqui um Lá maior. Como que funcionam as inversões? Um Lá com baixo em Dó sustenido é o quê? Um Lá com baixo na terça. Um Lá com baixo em Mi é um Lá com baixo na quinta. Tá? Então o que acontece? Esse conceito os caras muitas vezes aplicam nas músicas a inversão do subsímbolo, do acorde dominante secundário. Então, por exemplo, é muito comum ter música em Dó, em vez de fazer o Mi com sétima, ou às vezes até faz. Ele faz um Mi com baixo em Sol sustenido, que é a inversão da tríade. Ó o divino aí, fala divino. Que vai dar uma outra sonoridade, tá bom? Só queria falar isso aí também, porque vai aparecer esses acordes. Nossa, né, ele falou do sub 5, mas essa inversão aqui, dá certo, o que tem a ver? É o mesmo raciocínio, só que aplicando a inversão, tá bom? O Rei colocou aqui, ó. Tem como mostrar isso? O Claudinho colocou aqui, né? O conhecimento nas principais escalas já ajuda a dominar a harmonia? Precisa, na verdade, gente, é tudo a mesma coisa. Quando você começa a estudar harmonia, você já domina a parte de improvisação junto. Claro que a prática, a técnica é outra coisa. Por quê? É o mesmo esqueleto. O campo harmônico é a escala maior. É a escala maior, só que em acordes. Todas as notas que a gente usa seguindo o campo harmônico são as notas que fazem parte da escala. Então é a mesma coisa. Se eu estudar as escalas ajuda, cara. Se você está tocando campo harmônico, você já está tocando as escalas, só que você não sabe. Você não sabe na profundidade o que está acontecendo, mas Então, escala maior e menor, estudar ela como relativas também, isso aí é o básico para você conseguir andar. E tem outros campos harmônicos também, que aí é mais para frente, né? Até na aula que eu fiz essa semana falando sobre como saber se eu estou no nível intermediário, avançado, eu expliquei certinho. No nível avançado eu já falei que tinha que dominar campo menor harmônico, campo menor melódico, já são umas escalas mais complexas um pouco, vamos dizer assim, né? O Rei colocou, tem como mostrar isso, pois aí as notas no violão ficam invertendo para mim montar aqui. É mostrar o quê? Fala aqui que eu faço de novo aqui, até desligo os comentários para você conseguir enxergar. O Marco, PHP. Aquela música do Eugênio Jorge, Em Verdade Te Digo, é em Lá menor e dá para aplicar 251? Sim, daria para aplicar o 251 menor para voltar para o Lá menor, né? Em verdade te digo, que não nasceu na água do Espírito. Pode ver, tem esse acorde dominante aqui, ele faz justamente isso, podia fazer. É verdade, te digo que podia, em vez de tocar o Fá, podia já tocar não é nada no reino de Deus. Então vem Espírito Santo, vem. Podia fazer. Vem Espírito Santo. Mas esse inclusive essas músicas todas, né, no campo harmônico menor, que a gente aparece esse acorde maior, fazendo uma preparação, é um acorde dominante pro acorde menor, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, ô Marco, mas seria isso daqui, tá bom? O Cristiano, violonista, boa noite, a paz. Montar os acordes dedo a dedo. Cara, é que assim, essa aula aqui não é sobre acordes. Eu posso até gravar uma outra sugestão de acordes
E se voltar a live depois, manda a mensagem para mim, pra gente inbox depois aqui, eu falo acorde por acorde aí para você dar uma pesquisada depois. Que se eu for falar para você aprender os acordes aqui, eu não consigo falar das outras coisas que precisa falar, tá bom? Então essa parte de aprender a montar os acordes é uma outra questão. Se eu falar para você, ó, pesquisa aí um Ré menor com sétima. Se você digitar no Google aí, tem trocentos modelos de você tocar Ré menor com sétima, né? Teria, enfim. Tá bom? Aqui do ukulele, né? Uma pergunta fora do tema. Vocês estão pensando em inserir o ukulele nas aulas? Sim e não. O ukulele, gente, é um instrumento que é muito legal, tá muito na moda aí, por isso que a gente está pensando em inserir. Mas ele é um instrumento bem característico, assim como o cavaquinho, na minha concepção, tá? Então não dá para tocar ukulele em tudo. Assim, lógico que dá, né? Mas ele vai ficar tudo com aquele som de ukulele. Então eu aconselho qualquer pessoa a tocar violão e ukulele. Porque o violão ele tem muito mais harmonia para você entender, dominar, sabe? E as músicas que tem ukulele são super fáceis. Não tem músicas difíceis, cheias de coisa com ukulele. Geralmente as músicas com poucos acordes, pelo menos as coisas que eu vejo por aí, né? Seria basicamente isso. O Michael colocou aqui, né, da coisa que eu respondi, né? Sim, exatamente. Maravilha. Boa noite, tal. Dedo a dedo. Pergunta do ukulele. Ajuda a ritmo improvisado? Não entendi a pergunta, tá? Que você está fazendo as notas em uso. Tá, falado. Mas é difícil, o Rei. Tem que mais ir... não sei se você está falando dos acordes. Para mim, eu estava falando dos acordes aqui sim. Tá? Mas enfim, vamos lá. Vou entrar aqui agora, gente, na parte de empréstimo modal. Que tinham perguntado aí, Thiago, como é que funciona o empréstimo modal, tal. O que é empréstimo modal? É quando a gente pega um acorde emprestado de um outro campo harmônico dentro da música. Tem várias músicas que tem isso e vocês não sabem. Então, por exemplo, imagina uma música que está em Dó. Já ouviram isso? Por exemplo, Dó, Lá menor, Si bemol e Sol. Esse Si bemol, ele não faz parte do campo harmônico de Dó. Ele é um empréstimo modal. E o que caracteriza o empréstimo modal é quando a gente fica só um tempinho na outra tonalidade e volta para o tom de novo. Então, quando a gente está em Dó e eu toco esse Si bemol e vou para o Sol, esse Ré nosso maior, em teoria, vira um Ré menor. Porque no tom de Ré menor que a gente tem, de Dó menor, que a gente tem essa sequência. Então só por um minuto esse Dó, por um instante na música, né? Então esse seria um empréstimo modal. Deixa eu já ver a pergunta aqui do Cristiano. Essas dicas de harmonia é muito importante, irmão, porque eu lembro que me livrou muito em grupos de orações e missas festivas de evangelizações. Enriqueceu muito a bagagem musical, indico mesmo a todos isso. Pô, obrigado, viu, Cristiano, pela contribuição aí. Vade, essa aula que ele quer é de formação de acordes, isso, provavelmente é de formação de acordes. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Então isso é um empréstimo modal, tá? Então, por exemplo, os empréstimos modais comuns que tem, esse que eu falei, né? Tudo bem? Um outro empréstimo comum que tem é a gente fazer, por exemplo, Dó com sétima, que é o dominante secundário, Fá menor.
esse Fá menor é um empréstimo modal. Geralmente a gente já volta tocando alguma sequência do que normalmente tem, né? Então, esse Fá menor é um empréstimo modal, que tem muito nas músicas. O Jorge colocou aqui, ó. Qual a relação do empréstimo modal com o compasso? Nenhuma. Compasso é tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Eu posso criar qualquer arranjo. Uma coisa, gente, assim que sempre tem que entender de que assunto que está sendo falado. Música, basicamente, é ritmo, harmonia e melodia. Então, coisas que envolvem ritmo não tem nada a ver com harmonia. Ritmo é ritmo. Um acorde, um dominante, um empréstimo modal, eu poderia tocar assim. Eu podia tocar. Dependendo da música que eu estou tocando, dependendo da composição que eu estou fazendo para usar aquilo, eu posso demorar 5 compassos naquele acorde de empréstimo modal ou voltar. Não sei se era essa a pergunta, tá? Mas tipo, não tem ligação nenhuma com compasso, tem que ser rapidinho ou não tem que ser, tem que demorar, não, depende da música. É só para você observar a mudança de acorde e saber o que era aquilo ou não. O Robinil Santos. Você se lembra de alguma canção que possui esse empréstimo modal? Várias! Tipo aquelas músicas, deixa eu pensar aqui alguma. Aquela música, por exemplo, Tocar em mim, eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, mesmo. Outra música, um monte de música que tem essa aplicação de se o tom tá em Mi, você toca o Ré. Se o tom tá em Dó, você coloca um Si bemol, ele geralmente aparece perto do dominante. Outra música aqui Sacramento da Comunhão tem, né? Jesus, fonte de misericórdia de Deus. Jesus é filho da rainha. Nossa, fui longe agora. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de... Tem várias músicas que aparece esse dominante secundário. E esse outro que eu dei exemplo menor aqui, também. Eu tocava aquela música Deus Trino com ele. Eu tocava em nome do Pai, em nome do Filho, em nome menor, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, menor. Sempre que aí fica difícil de vocês descobrirem, né? Eu tô até para gravar um curso, né? Até o meio do ano, provavelmente eu vou lançar um curso só de harmonia, pra gente ter um curso, pegar todas essas questões. Eu tenho vários livros que eu estudei de harmonia, que eu até tenho aqui em casa, aqui, que eu montei toda essa questão de entender todo esse caminho, esse passo a passo, tá? Não consigo nem aconselhar vocês, tipo, pega o aula tal, pega o vídeo tal na internet que eu não sei, né? E geralmente esses assuntos, infelizmente, são avançados para o nosso público da igreja. Se eu só gravasse vídeo dessas coisas, eu ia ajudar pouco, pessoal. Então, o que eu estou tentando fazer? Fazer de tudo. Desde conteúdos bem básicos, né? O pessoal ainda quer coisa mais básica ainda. Tem gente que fala no vídeo, não, eu quero o dedilhadinho, a batidinha, do jeitinho e tal. Eu falo, não, beleza, vamos tentar fazer coisas bem básicas, ao mesmo tempo tem que fazer as coisas mais avançadas também, tá bom? Show de bola! Um outro empréstimo modal que aparece nas músicas seria, por exemplo, Dó, Mi bemol,
provavelmente já ouviu esse som. Você vê que sai fora do campo harmônico, mas soa bem? Aqui cada acorde desse é uma explicação diferente. Só ver a mensagem do Vade aqui, ó. Era justamente isso que eu ia falar. Ainda não encontrei nenhum curso que fale exclusivamente de harmonia, que ao meu ver é de suma importância para um músico, com certeza. Com certeza. É extremamente... Precisa saber de harmonia, né? É que muita gente não... Pessoal que compõe mesmo as músicas, os arranjadores, o pessoal que grava, todo mundo estudou, né? Eu estudei bastante, graças a Deus, fiz conservatório, muita coisa eu peguei em conservatório também, fiz muita aula particular e comprei muito material, muito curso. Ó, só nessa era online, eu devo ter feito uns 8, 9 cursos online de música, assim, ó, de N coisas, sabe? E fora aulas particulares, várias outras coisas, então tem que fuçar mesmo. Na internet tem muita coisa gratuita, né? Por exemplo, essa aula nossa aqui, o pessoal compartilha muita coisa, mas você precisa saber o que você está procurando e ao mesmo tempo a informação é pela metade, é confusa, né? Fica difícil você conseguir ter toda a informação mesmo. Mas enfim, voltar aqui pra gente dar tempo de eu falar de tudo que eu quero falar. Então, esse empréstimo modal aqui, primeiro grau, terceiro grau bemol maior, segundo grau bemol maior. Ó, esse acorde aqui, só a explicação básica. Quando eu vou pro Mi bemol, esse Dó maior meu viraria Dó menor. Porque no campo harmônico de Dó menor, o Mi bemol é maior. Então aqui viraria isso aqui. E quando eu venho pra cá, esse Dó menor esse Dó maior vira terceiro grau. Não sei se vocês estão entendendo. O tom da música é como se fosse assim. Eu tô aqui, eu tô em Dó. O tom tá em Dó. Quando eu venho para esse acorde aqui, o tom da música tá em Dó menor. E quando eu venho para esse acorde aqui, o tom da música tá em Lá bemol. E eu volto pro tom de Dó. Seria quase a explicação de modulação que eu já vou falar aqui. O Tarcio mandou boa noite, Thiago, boa noite. Mandou aqui, ó, lembrei da canção Que Pena, do Jorge Benjor. Exatamente. É bem essa parada, só que na dele eu acho que é... Só que eu acho que é... Acho que era... Tem uma música que é... Aí é outra cadência, né? Do Jorge Benjor, que é... Como que é? Que é aquela, né? Não sei, não. Esqueci como que é. Aí vem a cadência meio assim também. E tem a outra cadência por fim, que é essa que eu ia falar agora. Já viu algumas músicas que faz isso aqui? Por exemplo, a música tá... Tocar em Ré para ficar mais visual para vocês verem. Nossa, clico aqui, tem hora que dá uma bagunçada geral aqui. Tem umas músicas que faz tipo assim, você tá em Ré, né? Aí tipo Si menor. Até tranquilo, né? Sol. E Lá. Aí faz. Já viram? Com certeza vocês já ouviram tipo esse som por aí. Isso aqui também é empréstimo modal. É empréstimo modal. O que aconteceu no empréstimo modal? A gente pega acordes de outros campos harmônicos. Só que esse é só o conceito. Então todas as vezes que vocês pegarem essas coisas nesse formato, provavelmente é empréstimo modal. E eu vou falar por fim agora de modulação. Qual que é a diferença de empréstimo modal para modulação? Tá? É que empréstimo modal, a gente fica um tempinho, pega é como se fosse assim, de fato é isso que acontece. Você muda de tom por um tempo, 1, 2 acordes, e volta para o tom de novo. Muda de tom por um acorde, 2 acordes, e volta para o tom de novo. Como, por exemplo, esses exemplos que eu dou, né? De Sol, Sol menor. Esse Sol menor mudou de tom.
Aí se eu vou pra cá, por exemplo, eu já voltei pro tom. Então é isso que caracteriza empréstimo, tá? Principalmente ter a explicação do que é empréstimo e você voltar rápido pro tom, para ficar didático. Modulação é quando a gente de fato muda de tom. Então tem coisa que modulação, por exemplo, a música sobe de tom, né? Você está tocando em dó, si menor, sol, lá e toca ré. Aí você vai para mi. Modulou. Só que é óbvio, né? A música subiu de tom. O que acontece no meio das músicas? As músicas ela modula, fica um tempo no tom e depois volta de novo. Claudinho colocou aqui, ó. Você falou dos alunos que pedem muita coisa básica. Na sua opinião, o músico católico ainda não busca conhecimento maior para servir? Com toda certeza. Toda certeza. Uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui na Action é de conseguir chamar a atenção das pessoas para elas estudarem. As pessoas acham que não precisa. O músico católico hoje ele tem dois, assim, tem músicos e músicos, né? E tem níveis e níveis. Tem um nível do músico católico que, sei lá, a galera que muitos amigos meus que tocam na Canção Nova, que acompanham artistas, esses aí são músicos profissionais. É um outro negócio. O músico do dia a dia, o músico que participa na paróquia, que toca na missa ali, essa é a realidade nossa do dia a dia da paróquia, né? Pessoas comuns que tocam na missa. Tem dois níveis, o nível do cara que não sabe nada, que quer começar a tocar, e o nível do cara que sabe um pouquinho, e beleza, não, importa dar o melhor para Deus, a gente tá aqui. As pessoas não querem estudar. Assim, a visão que a gente tem, né, com o contato que a gente tem, as pessoas não acham que precisa melhorar, que ela deve melhorar. Não, mas eu já toco. A gente toca aqui, o pessoal gosta da minha voz. Fazer aula pra quê? Não precisa não. Então, sim, o músico católico hoje não busca conhecimento não, mas não é por culpa dele. Aí envolve outras coisas que eu vira e mexe eu falo aqui, né, que é a questão de... como é que é? Referência. Camila gritou de lá. Referência. Questão de referência. Porque assim, se eu entro num contexto que as pessoas não estudam, eu começo a enxergar que aquilo é normal. E não é que não estuda. Não, Thiago, mas eu fiz aula para aprender a tocar. Sim, mas você está num nível muito básico. Tipo, só consegue tocar olhando na cifra, você não entende campo harmônico, você não consegue tocar uma música de tom, você não consegue compor um negócio diferente e tal. Então, um nível bem básico assim. Mas por quê? Porque a maioria das pessoas só estão nesse ponto. Se todo mundo que eu conheço só toca lendo cifra, o que é o normal para mim? Tocar lendo cifra. E não tem problema ler cifra. Eu falo muito disso, né? A cifra ajuda a gente. O problema é você ser dependente. Se tirar a cifra, você não consegue tocar, por exemplo. Tá? O que acontece com a música... Deus sabe que é o melhor da Salete. Deus sabe que é o melhor. Eu não sei qual que é essa música daí. Para eu poder explicar alguma coisa de harmonia, né? Eu não sei qual música é essa, Tarso. Eu vou ficar devendo, tá? Na música perfeita, quem que te criou? Ela começa em Mi, depois ela entra em Dó. Uma parte volta pro Mi. Exatamente, essa música ela tem uma modulação. Na verdade, o original dela é em Fá, tá? Esse um dia o ano declarou se faz tanto tempo que eu toco essa música. Quem sou eu para não te... É bem lentinha, né? Cheia de graça. Gente, vai encerrar a live aqui. Eu vou encerrar e vou entrar de novo, tá? Todo mundo que perguntou aqui abaixo
da música aqui perfeita que a gente criou, pergunta de novo lá depois que eu tento responder de novo, tá bom? Vamos lá.